Meus queridos irmãos, observem que o Senhor nos repetiu na primeira leitura de hoje a mesma palavra que nos disse na primeira leitura da missa de abertura deste Renasce. Foi a mesma leitura. Nos chamou de povo de Sodoma, de magistrados de Gomorra, e nos convidou à conversão. O Senhor nos disse claramente que não lhe agrada a nossa oração se não é sincera, que sente fastio da nossa liturgia se for mero culto exterior, e nos mandou que nos convertamos. O Senhor também disse que sabe da gravidade do nosso pecado. Pode ser tão escuro quanto o carmesim, um vermelho escuro, fechado. Ele se dispõe a torná-los brancos, como a neve. Disse claramente. Então vejam a mesma palavra do início do retiro. É uma palavra do Senhor, uma exortação insistente do Senhor. Mas converter-se não é converter-se a qualquer coisa. Converter-se quer dizer verter para uma direção, virar-se para uma direção. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E o modelo para o qual nós devemos nos converter não é outro que não Jesus. Na segunda leitura, São Paulo disse: renovai vosso espírito, vossa mentalidade, revesti o homem novo criado à imagem de Deus. Não é Adão não, viu? Não é Adão não. Deus criou o homem à sua imagem. Quem é essa imagem de Deus perfeitíssima? Está lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Através dele e para ele tudo foi criado. E aprove a Deus, reconciliar consigo todas as coisas pelo sangue da sua cruz. Quem é o homem perfeito? Quem é a imagem de Deus? Quem é a forma que o Pai olhou desde o início e nos criou? Jesus, o Filho feito homem, morto e ressuscitado. Esse Jesus que vimos contemplando nesses dias. Esse Jesus que foi todo um canto de louvor ao Pai. Esse Jesus que se esvaziou na encarnação e continuou se esvaziando até a morte de cruz. Esse Jesus a quem o Pai glorificou. Quem é a imagem de Deus? Jesus morto e ressuscitado. A quem é que nós temos que nos converter? A Deus. Como? Nos revestindo do homem perfeito. Fazendo da nossa vida uma vida crucificada, morta e ressuscitada. Em outras palavras, uma vida pascal. Uma vida pascal. O cristão vive em Páscoa. O cristão vive passando do vermelho, do carmesim do pecado, para uma vida pura como a neve, branca. E tem como modelo Jesus. Não pode ser outro. Jesus, no Evangelho, senta-se no monte, como Moisés na cátedra. E nos diz 8 bem-aventuranças. É a perfeição. 7, que já é um número perfeito, mais 1. A perfeição consumada. De quem Jesus está falando aqui? Quem é o pobre diante de Deus? Quem é o pobre que deixou que Deus reinasse nele? Quem é o aflito que chorou, que ofereceu súplicas ao Pai? Quem é o manso, a ponto de dizer: vinde a mim, aprendei de mim? Quem é o puro de coração, porque viu tudo com os olhos do Pai? Quem é o misericordioso? Quem foi o perseguido pela justiça do reino? Não é qualquer justiça, é a justiça do reino, quer dizer, a vontade do Pai. Quem é? Aqui Jesus fala dele.
Aqui Jesus está traçando, mostrando a fotografia dele. É ele o bem-aventurado. Bem-aventurados sois, se fordes como ele. Se tiverdes os sentimentos dele. Na verdade, essas 8 bem-aventuranças são uma só. Jesus vai destrinchando a única bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que diante de Deus são pobres, totalmente abertos para Deus. A vida que tu me deste é tua, Senhor. Sou pobre diante de ti. Toma-me, plasma-me, replasma-me. Se for preciso, quebra-me de novo e reconstrói-me. Sou teu, vim de ti, vou para ti. Como Jesus disse, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo o mundo e volto ao Pai. Assim. Essa é a única bem-aventurança. Não precisa aprender as 8. Basta a primeira. Bem-aventurado o que é pobre diante de Deus. O que deixa, como Jesus, Deus ser Deus na sua vida. Desse é o reino do céu. Não só depois, no juízo final, mas agora. Deus reina no coração dele. Quem olha para ele, vê Deus reinando. Quem olha para esse, vê o reino dos céus. Mas isso nós não podemos sem a ação do Santo Espírito. Nos convertemos ao Pai. O modelo é Jesus. Mas o princípio que nos converte é o Espírito de Deus. Onde vocês lerem graça na Bíblia, na teologia, pode no lugar de graça colocar Espírito. É o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus que vai me dando os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus. O Espírito é totalmente de Jesus. Ele não faz nada em mim a não ser recordar Jesus. Me dá os sentimentos de Jesus, testemunhar Jesus. Quanto mais Espírito em mim, mais eu terei os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus. Por isso sejamos dóceis ao Espírito nesta tarde. Que o Espírito, eu dizia na meditação, que não brinquem com o Espírito Santo. O Espírito é fogo. Jesus disse que ele iria arguir o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça, quanto ao julgamento. É o Espírito, só o Espírito pode fazer isso, convencer você do seu pecado. O que é que o fogo faz? Eu sou neto e bisneto de ferreiro. Eu vi muitas vezes meu avô e meu bisavô na forja. Pegava o ferro, colocava lá no fole. O que é que o fogo faz no ferro? Primeiro, impregna o ferro todinho. Ilumina. O fogo faz isso. Primeiro ilumina. Depois queima, purificando. E depois deixa incandescente. Eu vi tantas vezes isso. Coloque no fogo palha e ferro. O fogo primeiro ilumina, mostra o que é palha e o que é ferro. A palha some, o ferro fica incandescente, purificado. É isso que o Espírito faz em nós. Primeiro ele ilumina, ele nos convence do nosso pecado. Enquanto o Espírito não convencer, ninguém convence. O diretor espiritual fala, o reitor fala, a palavra de Deus fala, o confessor fala, e você procura escapar. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Só quando o Espírito convence, aí eu vejo o pecado. Aí eu me condoo com o meu pecado. Aí eu sinto horror do meu pecado. E aí eu me disponho, com a ação do Espírito, a combater o meu pecado. Vejam, primeiro o Espírito mostra, e eu vendo e confessando, o Espírito purifica. O perdão dos pecados é dado não pelo Espírito Santo, hein? No Espírito Santo. Tudo na nossa fé vem do Pai, a fonte é só o Pai. Tudo na nossa fé vem através de Jesus.
e tudo na nossa fé se dá no Espírito Santo. O Espírito então queima esse pecado, queima, porque nos queima. Aí o que em nós for palha, e o pecado não passa disso, ele queima. E o que em nós for precioso, ele vai transfigurando. Até o dia em que nós sejamos totalmente transfigurados em Cristo Jesus. É a ação do Espírito. Por isso peçamos nessa tarde. Eu vou fazer agora um exame de consciência com vocês. Mas minha palavra não vai valer uma pipoca se o Espírito não convencer o coração de vocês. Por isso peçam ao Espírito de Cristo que lhes dê a docilidade, um coração capaz de reconhecer o Senhor e de realmente reconhecer o seu pecado. Só o Espírito mostra, só o Espírito convence, e pela imposição das mãos do sacerdote dará o perdão no sacramento da reconciliação. O Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Tenho de verdade feito de Deus o tudo da minha vida, minha maior riqueza. Tenho confiado em Deus. Tenho dado no meu coração o lugar de Deus, o senhorio de Cristo a alguma pessoa, a alguma coisa, a alguma ideia. Quem reina no meu coração? Meu coração tem sido indiviso, todo de Deus, desse Deus que é um Deus ciumento. Meu nome é ciumento, diz ele no Deuteronômio. Tenho rezado, tenho sido fiel à liturgia das horas, mesmo no período de férias, mesmo na pastoral. E aqui eu chamo a atenção de vocês, para vocês é facultativo, mas é sumamente recomendável, e para os sacerdotes e diáconos é obrigatório, a liturgia das horas integral, os 5 momentos: leituras, laudes, hora média, vésperas e completas. E chamo a atenção para o ofício de leituras, que é uma fonte de sabedoria espiritual, uma fonte de vida de oração, uma fonte de exegese pura, uma fonte de espiritualidade. Tenho honrado, respeitado as coisas de Deus, o nome de Deus, tudo aquilo que é de Deus, que diz respeito a Deus. Tenho tido uma participação piedosa, respeitosa, devota na Santa Missa. Tenho celebrado os santos mistérios na liturgia, realmente com todo o respeito, com o decoro, com a obediência às normas litúrgicas, como a Igreja manda. Tenho tido confiança em Deus nas horas difíceis, incertas, escuras da vida. Ou ao invés confio em mim, nas minhas amizades,
nos